quando Paulo, no livro de Coríntios, ele exortava o povo da cidade de Corinto a como eles deviam participar da ceia do Senhor. Porque eles se reuniam para participar da ceia do Senhor e ali estava havendo embriaguez, glutonaria, as pessoas estavam desorganizadas, elas iam para participar da ceia do Senhor, mas havia no meio delas desavenças, comelança e bebedice. E aí Paulo diz para aquele povo: se vocês quiserem comer, vocês vão comer na sua casa, porque as coisas do Senhor têm que ser sagradas, separadas e de forma santa. E aí Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25. 25 não, perdão, irmãos, 23. A partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então foi isso que Paulo recebeu e que ele passou, foi isso que eu recebi. Que o Senhor, na noite em que ele foi traído, ele deu uma instrução, ele deu uma ordem, ele deu um mandamento. Ele tomou o pão, ele deu graça e ele disse: comam. Esse é o pão, a carne, a minha carne. Bebam, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue que é derramado por vós. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Foi isso que Paulo recebeu, foi isso que Paulo passou, foi isso que eu recebi, é isso que eu passo. Essa, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma ordenança do Senhor. E é uma ordenança suficiente. Ele ordenou que nós relembrássemos a sua morte. Ele fala bem claro: façam isso em memória de mim. Claro como a água cristalina. Só não vê quem tem os olhos fixados nas coisas que o mundo oferece e naquilo que usufrui em uma noite de Natal. Porque a palavra dele é clara. Façam isso em memória de mim. Ele ordenou você comer. Ele ordenou você beber em memória dele. Mas não foi para celebrar o nascimento. Ele disse: comam, bebam. Vocês anunciam a minha morte até que eu venha, até que ele venha. Essa é uma ordenança simples e clara. E como ainda as pessoas se levantam contra essa palavra quando a gente diz que o Senhor não se agrada que você celebre Natal. Como as pessoas se levantam contra nós, dizendo que ele proclama o amor. Ele proclama o amor, mas ele também proclama a justiça e o julgamento. Eu estou usando essa blusa que nós estamos estudando o livro de Gênesis. E ela diz que Gênesis, tudo que Deus estabeleceu em Gênesis, família, natureza e julgamento, é uma verdade imutável. Ele é um Deus que julga pelos nossos atos ilícitos. Então, irmãos, ele declarou com todas as letras: comam, bebam, façam isso em memória de mim, relembrando a minha morte, até que eu venha. E é isso que eu quero fazer. Eu quero obedecer o meu Deus, porque ai de mim de oferecer a Ele um sacrifício que não foi pedido. Ai de mim de oferecer a Ele algo que Ele não me ordenou, porque eu não sou ninguém, eu não sou um nada, para que eu
Quem sou eu para que eu possa fazer algo para ele, pelo qual ele não me pediu para fazer? Ele não me deu ordem. Por que ele não me deu ordem? Porque não era necessário. O que ele nos instruiu já era suficiente para ele se sentir honrado. Você relembrar a morte dele, comer e beber em memória dele já é suficiente para ele se sentir honrado. E nada que o ser humano inventar, ou nada que o ser humano fizer, ele vai ser melhor do que o que o Senhor ordenou. Será que você acha que você é melhor do que o Senhor? Instituindo uma adoração para Ele, o qual Ele não te pediu? Ah, Ele esqueceu de pedir. Ah, Ele deveria ter pedido e não pediu, então eu vou fazer. Não. Ele não pediu porque não era suficiente. E a palavra dele é suficiente. E o que ele queria era isso. Anunciar a morte dele até que ele venha. E eu espero é a vinda dele do céu. Façam isso em memória de mim. Eu repito isso inúmeras vezes, porque essa palavra é muito clara. Comam, não é peru. Bebam, não é refrigerante, nem nenhuma bebida alcoólica, nem nenhum suco. Em memória dele, não é o nascimento. É comer o pão, o cálice. Essa é a ceia do Senhor. Você pode até preparar uma ceia de Natal, mas não é a ceia do Senhor. Porque o que compõe a ceia do Senhor é um pão, um cálice e o anunciamento da sua ressurreição, juntamente com a da sua vinda. É isso que compõe a mesa da ceia, que honra o nome dele. E é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa de comprar nada, de gastar nada, não precisa de se estressar com nada, não precisa de se preocupar com nada, não precisa de correr aqui nem acolá, não precisa tirar o dinheiro da sua conta, não. O dinheiro de você pagar sua conta de água, de luz, não precisa tirar dela, não, para gastar, não. Ele se satisfaz com esse pão e esse cálice. Ele se satisfaz com você na casa dele, comendo pão, bebendo cálice em memória dele. E é satisfazer a ele que eu quero. É para satisfazer a ele que eu vivo. E isso me basta. Isso me é suficiente para que eu viva em paz, em alegria e satisfeita. Amém?